Fala, minha gente, bom dia, bom dia! Estamos chegando com mais uma edição do nosso meio-dia aqui pelo SBT, ao vivo para todo o estado. Marister, bom dia, Marister. Bom dia, Fernando Machado, bom dia para todo mundo. Ficamos juntos aqui no SCC Meio-Dia até 1h15 da tarde. Então vamos às notícias de hoje. Graves acidentes durante a prova do Detran em Florianópolis. Por que isso está acontecendo? Veja só, uma jovem chegou a capotar este carro. É denúncia e você confere com a gente. E ainda, sobe o número de pacientes que faltam em consultas médicas sem aviso prévio. Você vai ver o que uma cidade aqui do nosso estado está fazendo para tentar resolver este problema. E hoje nós vamos falar da falta de matéria-prima na indústria e como isso vem afetando as empresas e o nosso bolso também. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostrou que a falta de insumos afetou a indústria brasileira. Você vai saber mais daqui a pouco no SCC Meio-Dia. E na Serra Catarinense, a expectativa de neve movimenta o comércio e o turismo. A região já tem 80% de lotação e hospedagens de hotéis e pousadas. Já já todos os detalhes. Estamos no ar, fique com a gente. Alô, navegantes! Bom dia, navegantes! Tudo bem por aí? Alô, minha querida Araranguá, Praia Grande, você que está com a gente em Joaçaba, lá na Serra, Urubici, São Joaquim, Alfredo Wagner e o povo do Norte. Alô, São Chico, alô, Joinville, Camboriú tá por aí? Se Camboriú tá, Balneário Camboriú também tá. Assim a gente vai falando com toda a Santa Catarina. Assim, estamos ao vivo para todo o estado. E muito obrigado por receber a gente aí na sua casa, no seu trabalho. Tem uma equipe gigante trabalhando para que a partir de agora você fique sabendo tudo o que acontece no nosso estado. Seguinte, deixa eu liberar para você o WhatsApp, é por lá que a gente conversa e tem chego de fato, viu? Muitos materiais, sugestão de reportagem, denúncias. Fique à vontade para conversar com a gente por lá. Agora eu digo o seguinte, quem tá comigo vem, que eu não saí de casa para trabalhar não. Você sabe, né? A gente sai de casa aqui é para te informar. A informação do SCC te faz ter opinião. Marister, não tem outro assunto para eu te questionar logo no início desta edição, senão essa onda de frio que deve chegar a Santa Catarina nas próximas horas. Pode tirar o cobertor do guarda-roupa, porque vai ser frio, hein, Marister? Vai esfriar, Fernando. Tá todo mundo perguntando. Então eu já vou adiantar para quem tá aí assistindo o SCC Meio-Dia que essa friaca é a partir de amanhã. Para hoje ainda tem muita chuva prevista. Vamos dar uma espiadinha lá fora antes de eu trazer os detalhes para vocês? Praia dos Ingleses na sua tela, bastante nublada a praia nesse momento, alguns chuviscos ali também, vocês conseguem ver aí pela tela, né? Instabilidade aqui na Florianópolis, na Grande Florianópolis. Vamos ver então, Criciúma, como é que tá agora? Na sua tela, região sul do estado também com bastante nebulosidade, um pouquinho mais de sol do que nas outras regiões, mas ainda vai ficar desse jeito. Hoje não temos grandes aberturas de sol, não. Chapecó, vamos para a região oeste? Por lá também o tempo está mais seco agora, bastante nebulosidade, temperaturas amenas na região oeste. Joinville, vamos lá para a maior cidade do estado ver como é que está o tempo neste momento? Olha ali, temos até uma abertura de sol ali na região de Joinville, poucas nuvens, um céu mais aberto, temperaturas também mais agradáveis no norte do estado. Agora o Parque de Coqueiros para a gente fechar o nosso giro. Vamos ver como é que está então aqui na região de Florianópolis, região continental, também com algumas aberturas de sol, bastante nuvens, mas tem previsão de chuva para hoje, viu, gente? Vou trazer para vocês então os detalhes, porque hoje essa nova frente fria volta a deixar o tempo instável aqui em Santa Catarina. Tem previsão de temporais e rajadas de vento, e aí com esse tempo nublado e chuvoso, as temperaturas não sobem tanto. Eu vou trazer os detalhes daqui a pouco para vocês da Defesa Civil, de onde exatamente vão acontecer esses temporais. Mas eu já adianto que é mais aqui para a região oeste, pegando o meio oeste, Planalto Norte
e também Planalto Sul, região serrana. Nas outras áreas ainda segue com bastante instabilidade, mas aí não é para tanto, né? Não é esse temporal que a gente está esperando. E as temperaturas hoje, ó, ainda na faixa leste, sobem um pouquinho mais, passam de 20 graus. Aqui nas outras regiões nem chega a 20 graus. Então já eu trago os detalhes também da queda nas temperaturas, do indicativo de neve e também da chuva para vocês. Fernando? Muito bem, aí está a previsão do tempo. É frio, hein, minha gente? É frio que vem para Santa Catarina. Já vai tirando o guarda-roupa, aquele cobertor, tira também o casaco, deixa pegar um solzinho para depois não infectar o ambiente de trabalho com naftalina. Hein, Maria Esther? Aquele cheiro de barata. Vamos embora, informação para você. Agora a gente fala do complexo de galpões do INSS, que está praticamente abandonado em Florianópolis, Marister. Dá só uma olhada. O local, Fernando, ele tem 7 mil metros quadrados, fica bem ali no centro da cidade e tá assim, gente, ó, há mais de 20 anos, sem nenhuma função. O Paulo Henrique foi entender melhor essa história. O que será feito com toda essa estrutura? A reportagem você vê agora. O movimento dos veículos na avenida entrega a importância da localização. E apesar de milhares de pessoas passarem todos os dias por estas calçadas e ruas, tem quem não faça ideia do que é esse verdadeiro elefante branco. Essa estrutura é bem feia, né? Numa rua tão bonita, ela fica bem feia, né? E tu acha que ela tá abandonada ou não? Ah, eu nunca vi ninguém aí. Sempre tá assim, fechado, abandonado, acho. O Robson tem uma barbearia exatamente na frente dos galpões do INSS. Ele já está ali há 12 anos, mas mora na região há pelo menos 22 e garante que não parece estar sendo usado. Desde quando conheço aqui, cara, isso aí sempre foi depósito de sujeira, que nunca teve nada, na verdade, né? Eu sabe do governo, está abandonado há muito tempo já, né? Não vejo atividade nenhuma aqui, inclusive, né? Eu reclamei uma vez, inclusive, né, perguntando por quê, né? Por causa da dengue, né? Que aqui tem um galpão que tá tudo, não tem telhado, não tem nada, não sabe como é que tá ali dentro, chove, não sabe como é que é. E além de não utilizar por completo 6.922 metros quadrados em área nobre da capital, deixando de vender, por exemplo, para iniciativa privada e construir galpões em locais mais indicados para ainda assim possuir uma garagem e também um depósito, o poder público acaba gastando dinheiro da população para manter essa estrutura. Aquele terreno tem 6.900 metros quadrados. Ficaria perto de 60 milhões só o valor do terreno. O valor deste terreno daria para fazer 3 ou 4 empreendimentos de galpões daquele, perto da BR-101, numa região muito mais adequada. Ainda tem a despesa de IPTU, despesa de manutenção. Se fizesse, a região é nobre, né? Mesmo que esteja subavaliado pela prefeitura o valor o valor venal que eles dizem em que se cobra, é caríssimo, né? Acima de 1% do valor do imóvel por ano. Através de nota, o INSS esclareceu que herdou os galpões no ano de 1990 e que hoje apenas 2 dos galpões são usados, um como garagem e outro como depósito. Disse também que a Superintendência Regional Sul já está trabalhando no processo de permuta por imóveis construídos e que a expectativa é de que o edital seja publicado até o fim deste ano. 11h38 da manhã, essa é a primeira denúncia do dia, hein? Daqui a pouco tem a segunda. Você vai ver com a gente aqui no SBT. Paulo Henrique, aqui no nosso meio-dia, vai preparando os repórteres ao vivo. Aí vai começar o giro por toda Santa Catarina. Informação é ao vivo neste começo de jornal para você. Um professor foi preso na última terça-feira em Blumenau, no Vale do Itajaí, sob a acusação de assédio. Eu tenho a imagem, Cris, pode trazer para a tela. O suspeito tinha fotos íntimas das vítimas no celular. Olha aí o computador que foi apreendido. Além do celular, mais 2 computadores. Você está vendo aí a imagem da Polícia Civil e o professor foi preso. A Polícia Civil já abriu inquérito no dia 20 de junho, depois que as 2 alunas relataram o assédio do professor para a direção estadual da escola. A escola que fica em Gaspar, cidade de Gaspar. Conforme a investigação, o suspeito chegou a fazer comentários de cunho sexual para as 2 jovens. Com base em um mandado de busca e apreensão, a polícia foi até a casa dele e apreendeu os computadores e também o celular. No telefone, a polícia encontrou as fotos enviadas pelas vítimas e de uma terceira estudante também menor de idade.
O professor foi preso em flagrante. Na delegacia, pagou fiança estipulada em um salário mínimo e foi liberado. Ele vai responder pelo armazenamento das fotos das adolescentes e no inquérito que vai apurar também assédio sexual. Professor preso aqui em Santa Catarina foi liberado depois de pagar fiança. Vamos embora de informação para você. Pode trazer a segunda denúncia do dia. Eu tenho a imagem. A dona Cris, que está de volta das férias. Bem-vinda, Cris. Ela já vai mostrando para você na tela. Olha só, o que está acontecendo aqui? Fernando, que carro é esse? Um carro de autoescola. Prova do Detran. Chegou a hora. Depois de meses estudando teoria e prática, chegou a hora de mostrar as habilidades. Sob o olhar atento do fiscal do Detran. Pois bem, neste caso aqui, a jovem que pilotava o carro ficou nervosa e acabou provocando um acidente. Numa outra ocorrência, também um idoso foi atropelado. É isso mesmo, 2 ocorrências em 3 meses envolvendo provas do Detran. A nossa equipe investigou e vai mostrar para você o que seria uma falha justamente no acompanhamento de quem está fazendo a prova. Já já todos os detalhes para você, a segunda denúncia do dia aqui no SBT. Agora, uma tragédia aconteceu no norte do estado, em São Bento do Sul. Um trabalhador de 43 anos acabou perdendo a vida depois que um material caiu em cima dele. Ele estava trabalhando, você já vê comigo a vítima aqui, e infelizmente perdeu a vida durante o trabalho. Aí está o jovem. Quem está comigo também é o Luiz Felipe, que vai contar todos os detalhes deste acidente de trabalho. O que caiu, viu, sobre este trabalhador? Diga lá, Luiz. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Fernando, João Balduino Huckel perdeu a vida após esse acidente em uma fábrica de transformadoras de aço da região de São Bento do Sul. Esse acidente ocorreu por volta das 12 horas de ontem. O Corpo de Bombeiros foi chamado até o local para atender a ocorrência após partes de aço ter caído em cima de João. No local, o Corpo de Bombeiros constatou que havia sangramento intenso na região nasal e também edema na coluna cervical. Após o atendimento do Corpo de Bombeiros, ele foi encaminhado até o Hospital Sagrada Família, porém não resistiu. Em nota, a empresa que João trabalhava diz: a Tupper se solidariza com a família do colaborador, a qual está prestando total assistência. Esperamos que o conforto espiritual alcance a todos e possa aliviar nossos corações, diz a nota da empresa. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Obrigado, Luiz. Trabalhador morre em Santa Catarina. O Luiz trazendo pra gente todos os detalhes. Foi na região norte do estado. Informação para você até 1h15 da tarde. O que acontece em Santa Catarina você vê aqui. O meio-dia chega antes para você saber primeiro. Sempre 11h30 da manhã, ao vivo para todo o estado. Agora, a gente faz um alerta sobre um novo golpe. Você tem processo na justiça? Presta atenção, vem comigo aqui. Fernando, sim, eu tenho. Tem um processo lá de pensão. Tem um processo lá de terreno abandonado, tem um processo de divisão de herança, estou sendo processado. Presta atenção, você que tem um processo na justiça, olha o golpe, pode rodar. Se você ainda não tem um processo na justiça, viu, Maristela? Um dia você vai ter, ninguém escapa. Ou você está processando ou você está sendo processado. Presta atenção nessa informação. Agora, os golpistas estão agindo desta maneira. Já é fato, viu? Já é fato. Oi, aqui é o promotor Fernando Machado, tudo bem? Tudo bem. Tô vendo aqui o seu processo. Ah, pois é, tá sendo processado, né? Ih, rapaz, você vai pagar uma multa aí, vou te falar, hein? E pelo que eu conheço, eu sou promotor, você vai pagar, vai ter que desembolsar um bom dinheiro. Vou fazer um negócio pra você aqui, sem ninguém saber, hein? Me manda um dinheirinho por fora aí, que nós acaba com o negócio. Ih, eu tenho a senha aqui do sistema, acabou o processo. Aí o sujeito se acha o esperto e faz o Pix. Conta pra gente, Luiz Felipe Bastos, já tem vítima aqui em Santa Catarina, diga lá. Mais um golpe que está sendo aplicado aqui na região oeste do estado e a Polícia Civil enviou um novo alerta para a população para que as pessoas tenham mais cuidado quando receberem qualquer tipo de ligação de pessoas desconhecidas. Pelo menos 2 dessas pessoas procuraram o cartório criminal
relatando que receberam ligações de pessoas se identificando como promotores de justiça. O delegado responsável por esse caso gravou um vídeo para a gente, onde vai trazer mais detalhes. Vamos ver. Então, se alguém receber qualquer tipo dessa ligação, dizendo que é um promotor de justiça, um juiz de direito, ou mesmo um servidor do fórum, para que seja necessário fazer um PIX ou qualquer depósito bancário, não façam. Isso é golpe e é crime. Nós percebemos que durante a pandemia do Covid, aumentou muito os números de estelionato, não só em nosso município de Xanxerê, mas em várias regiões do estado. Até o momento, nenhuma vítima registrou boletim de ocorrência e o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil de Xanxerê. A gente volta ao estúdio do SCC Meio-Dia. Muito obrigada, Felipe, pelas informações. Olha, Fernando, hoje nós vamos falar da falta de matéria-prima na indústria e como isso vem afetando também as empresas e o nosso bolso. Olha aí. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostrou que a falta de insumos afetou a indústria brasileira. Você vai saber mais daqui a pouco no SCC Meio-Dia. 11h46 da manhã, quando a gente tem que cobrar aqui prefeitura, governo do estado, presidente, por mais saúde, por mais médico, a gente não mede esforços e nem fica de boca fechada. Neste caso, eu também não vou ficar. O povo está se passando, está faltando exame, está faltando, não está comparecendo na consulta com um especialista. E aí o que acontece? Quem precisa não é atendido. Falta mesmo, não comparece em consultas e exames na rede pública aqui de Santa Catarina e sequer avisa. Isso já é uma realidade de diversas cidades e Criciúma está tomando uma decisão para tentar resolver, hein, ô Maria Esther? Nessa quarta, em Criciúma, então, acontece uma reunião da Secretaria de Saúde junto com a comunidade sobre o alto número de pacientes que faltam em consultas médicas sem avisar, sem nenhuma justificativa. Emanuela Justino comigo ao vivo, direto do Sul. Para a gente começar essa conversa, conta pra gente, pro pessoal de casa, esse número alarmante de pessoas que estão faltando às consultas. Vamos lá, Emanuela, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Esther, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no SCC Meio-Dia. Realmente uma situação bem complicada, a gente já trouxe essa informação aqui ao meio-dia, né? Falando sobre o alto número de pessoas que simplesmente não comparecem nas consultas aqui em Criciúma. Então, acaba tirando o lugar de outras pessoas que poderiam ser atendidas, né? Então, a Secretaria de Saúde organizou uma reunião que vai acontecer hoje, às 4 horas da tarde, no Salão Ouro Negro, na Prefeitura. Então, todo mundo está convidado para participar. Todo mundo que tem alguma reclamação, alguma sugestão para fazer, essa é a oportunidade até para ter contato com o secretário de saúde, com os agentes, para achar uma solução para isso que está acontecendo, né? E também tem outro problema, que não é somente aqui de Criciúma, que tem aqui também, mas acredito que outras cidades também, que é a falta de médicos. Então, muitas das vezes a pessoa falta uma consulta, ela não avisa que vai faltar, não tem justificativa e acaba tirando o lugar de outras pessoas que poderiam ser atendidas, né? Que muitas das vezes já demora um pouco, já é mais demorado que o ideal. E aí, quando tem essa oportunidade, a pessoa não comparece, o médico fica esperando, então acaba sendo uma bola de neve. Então, hoje, a Secretaria está organizando essa reunião. Então, quem quiser participar é só comparecer lá no Salão Ouro Negro da Prefeitura para poder dar alguma sugestão. Normalmente, as pessoas reclamam da demora ou conversam com outras pessoas sobre o que poderia ser feito. Então, agora é o momento de falar para quem realmente pode fazer alguma ação, né, para realmente solucionar esse problema, Fernando. A Secretaria de Saúde não informou ainda oficialmente o percentual de pessoas que faltam nas consultas, né? Mas até a gente trouxe essa informação que em um sábado de 20 consultas, 11 pessoas não compareceram. Então, o médico ficou naquele período ali esperando, né, as pessoas que iriam se consultar e acabou sendo tempo ocioso que poderiam outras 11 pessoas serem atendidas. Então, nessa quarta-feira, a partir das 4 horas da tarde, Salão Ouro Negro da Prefeitura aqui de Criciúma, todo mundo, então, está convidado a participar para decidir junto com a comunidade e secretaria o que pode ser feito para melhorar essa comunicação e não ter mais esse tempo ocioso aí dos profissionais de saúde. Volto com vocês no estúdio. Obrigado. Então, no sábado, de 20 consultas agendadas, 11 pessoas
faltaram. Tem um dado que chega pra gente aqui. Em junho, 2.539 pessoas não apareceram. Exames e consultas. Em julho foi pior ainda. Subiu para 2.700 pessoas, só em Criciúma. E agora, para o mês de agosto, a projeção, pelos números que já estão se encaminhando, mais de 3.000 pessoas. A população também está reagindo, dizendo que não está sendo avisada. Por isso, essa conversa na prefeitura. Vai lá, participe, dê a sua sugestão. É dinheiro jogado fora e pior, gente que poderia estar sendo atendida, chamando nessas pessoas que estão na fila esperando também. Não tá falando de saúde, né, Fernando? E olha, Chapecó, aproveitar que a gente já está também falando desse assunto, está realizando uma capacitação para médicos e enfermeiros sobre a varíola dos macacos. Cerca de 250 profissionais participaram. E a gente vai entender então como funciona essa cartilha com o repórter Felipe Bastos. E sobre essa capacitação que contou aí aproximadamente 250 profissionais entre médicos e enfermeiros aqui de Chapecó, a gente conversa com o Rodrigo Momoli, ele que é gerente em Vigilância em Saúde. Rodrigo, falar um pouquinho então sobre essa cartilha que foi criada pelo município para tentar alertar também sobre essa varíola dos macacos. Não tem nenhum caso confirmado aqui em Chapecó, mas temos alguns suspeitos. Boa tarde. Exatamente. Então, o município de Chapecó se adiantou, mesmo não tendo nenhum caso confirmado, temos aí 7 casos suspeitos no município, então 7 casos que já foram coletados e encaminhadas essas amostras ao laboratório estadual de análise, o LACEN. Então, nós criamos uma cartilha que ela mostra aí a definição de casos, né? Primeira coisa é definir esse caso, né? E como o profissional de saúde faz para coletar, né? Qual é o passo a passo aí para a coleta desse material e envio das amostras. E aí depois, logicamente, o isolamento desse paciente, né? E fazer todo o rastreio, né, dessa família para também acompanhar, né, esses pacientes contactantes desse caso suspeito. Para se destacar como suspeito, que tipo de sintomas, né, Momoli? O que a pessoa pode perceber se ela está ou não com essa doença? Quais são os sintomas mais comuns ou como pode ser diagnosticado até chegar com essa doença? Os sintomas mais comuns são febres, e aí nós temos os linfonodos infartados, e nós temos as lesões, né, que são erupções cutâneas, em mucosas, em diferentes partes do corpo. Qualquer sintoma, é importante que as pessoas procurem a unidade de saúde. Como é que funciona? Exatamente. Nós temos aí todas as nossas unidades de saúde, temos a nossa UPA, o nosso pronto atendimento. Então, muito importante que as pessoas fiquem atentas a esses sintomas nesse momento. Para finalizar, quanto tempo mais ou menos essa pessoa ou os familiares, vindo o diagnóstico dessa doença, precisa ficar em isolamento? Em torno de 7 a 10 dias já vamos ter o resultado. Mas isso é conforme a orientação do médico, dependendo da sintomatologia que o paciente apresentar. Tá certo. Obrigado então ao Rodrigo Momoli. Falando um pouquinho sobre essa cartilha que foi criada aqui em Chapecó, para informar também a população sobre a varíola dos macacos. Até o momento, nenhum caso confirmado, mas pelo menos 7 são suspeitos e estão aguardando o resultado do laboratório. A gente volta ao estúdio do SCC Meio-Dia. Muito bom, Felipe. Obrigada pelas informações da região oeste aqui de Santa Catarina. Vamos dar uma olhada no tempo lá fora, Fernando? Vamos ver como é que tá o tempo na Lagoa da Conceição. Não, aí Balneário Camboriú. Limparam a areia, olha como fica diferente a areia quando passa, provavelmente, a equipe de limpeza. Diga lá, Maristé. Vamos ver como é que tá o tempo ali, então? Bastante nublado, parece que não tá chovendo neste momento. Ali, né, em Balneário Camboriú. Vamos ver agora aqui na capital como é que tá? Vamos dar um pulinho agora sim, Fernando, a Lagoa da Conceição para você. Lagoa da Conceição, nuvens, hein, Maristé? Bastante nuvens, né? Nuvens. Bastante nebulosidade. Já tivemos alguns chuviscos aqui também na capital. E a previsão é de que retorne com mais intensidade agora à tarde essa frente fria, Fernando. As notícias de Santa Catarina e o tempo lá fora, já tudo sobre a friaca que se avizinha. Indústrias de todo o estado estão passando pela crise da falta de matéria-prima
na produção. E isso acaba, sabe, afetando onde, Maristela? No bolso da gente também. Pois é, a gente está sentindo, né? O João Paulo Cardoso, ele foi entender como é que essa escassez de insumos afeta a economia catarinense e o que as empresas também estão fazendo para driblar esse problema. Vamos conferir? Máquinas trabalhando a todo vapor. Tudo normal nesta indústria de fabricação e comercialização de produtos de higiene pessoal em São José, na Grande Florianópolis. Mas, segundo o gerente, nos últimos 2 anos, a empresa só não parou de produzir porque buscou alternativas para driblar a falta de matéria-prima. Acho que é a primeira mais forte da pandemia e quando tudo parecia estar sendo resolvido, a gente teve o novo problema ali com a guerra, né, Ucrânia-Rússia, que também ali geraram alguns problemas de commodities, alguns problemas ali voltado muito para a área de químicos, resinas. Então a gente de novo sofreu com frete, a gente teve que fazer manobras para se adequar. Poxa, a gente trazia material que era da China, a gente começou a entender na América Latina que da onde dava para trazer esse mesmo material, até mesmo do Brasil, homologamos novos fornecedores para a gente não ficar sem o produto. De acordo com um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a escassez de insumos afetou pelo menos 22 dos 25 setores da indústria brasileira entre abril e junho deste ano. O economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina afirma que a falta de matéria-prima que afetou a cadeia logística e produtiva no Brasil foi reflexo da pandemia da Covid-19. O grande evento que limitou o retorno do fluxo de produção no mundo todo foi, sem dúvida, o fechamento do porto de Xangai, né, nos últimos meses, por causa da última onda de Covid. Você tem na China a política mais restritiva de todas, né, que é a política de Covid zero. Então, eles fecham completamente o país, que é a fábrica do mundo, né? Então, é evidente que isso impacta as cadeias de produção no mundo todo. E que, então, assim, ainda existem resquícios desse problema no mundo todo e no Brasil não é diferente. No segundo trimestre deste ano, os setores mais afetados pela falta de insumos foram os de impressão e produção. 71,7% alegaram o problema. 70% dos setores de limpeza, perfumaria e higiene pessoal também tiveram dificuldades em receber insumos. A indústria de veículos automotores foi a terceira mais atingida, 69,8%. O economista explica que a escassez ou os preços altos dos insumos não afetaram apenas os fabricantes, mas também atingiram em cheio o bolso do consumidor. Vai valer a lei de demanda e oferta. Quem tiver mais dinheiro para pagar vai ter o bem. Quem não tiver vai ficar sem. Então, o que acontece é que, naturalmente, quer dizer, como lei de mercado, os produtores vão se sentir mais à vontade para repassar preço. Até porque eles também vão precisar de mais recursos para comprar insumos que ficaram mais caros, porque sempre são poucos insumos à disposição para a produção. Ele garante que o atual cenário da indústria catarinense já apresenta sinais de recuperação. A perspectiva em relação aos problemas de cadeia de fornecimento para o próximo ano é bastante boa. A Rússia, junto com a Ucrânia, estão entre os maiores produtores do mundo de trigo e de milho, né? Além dos fertilizantes, que são bastante conhecidos aqui no Brasil. Então, esses preços ainda dependem muito da resolução desse conflito. Tá? Mas eu diria que os demais, que são commodities de metais para a produção industrial, têm refletido bastante bem. Agora, 1 minuto faltando para o meio-dia. 2 recados importantes. Primeiro deles, Prisco Paraíso, a partir do dia 26, o comentário dele mais cedo aqui por conta da propaganda eleitoral. Você que gosta de assistir a coluna de política aqui na televisão com o Cláudio Prisco, as opiniões, os fatos da política, você vai acompanhar mais cedo a partir do dia 26, sexta-feira, por volta de 15 para 1 da tarde. Agora eu quero mostrar para você a denúncia de hoje, a segunda denúncia de hoje aqui do SBT, repercussão grande no Primeiro Impacto e a gente vai evoluir este caso. Nós vamos cobrar. O que está acontecendo? A imagem que você assiste comigo é de um acidente onde um idoso foi atropelado. Agora,
Veja só, mais uma ocorrência. A segunda em 3 meses envolvendo provas do Detran na capital. Sim, aquela prova que a gente faz para garantir a carteira. Nossa equipe investigou e mostra para você a denúncia que foi feita por parte de alguns gestores de autoescolas. O que está acontecendo? O fiscal não fica dentro do carro com aquele estudante, aquele aluno, aquele que está tentando tirar a carteira. Neste caso aqui, a jovem acabou capotando o veículo. Nervosa que estava, perdeu o controle e capotou o veículo. O que a gente quer entender agora é o seguinte: essa cena flagrada pela nossa equipe, ela é a correta? O instrutor deve ficar do lado de fora do carro? Repercussão para você, tem entrevista ao vivo e a reportagem completa de Kaique Goede. Já, já. Bora para a maior cidade do estado, porque hoje a sala de vacinação central da cidade vai estender o horário de atendimento ao público até às 9 horas da noite. Quem está no local é o Luiz Felipe, ele vai trazer mais informações. Eu sei que tem vacina para Covid e também poliomielite. É isso mesmo, Luiz? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia. Isso mesmo, vacina para Covid e para poliomielite. Nós estamos aqui na sala de imunização. Vou conversar com a Nicole dos Anjos, ela é a coordenadora da sala de imunização. Nicole, o estendimento vai até que horas? Faça o serviço para a gente. Quem pode estar se vacinando contra a Covid e a poliomielite? Então, hoje a nossa sala vai funcionar até às 21 horas, né? A gente está aproveitando a campanha, multicampanha vacinal e mais a campanha contra a poliomielite para estender esse horário, para que dê oportunidade para os pais que não conseguem estar indo às unidades de saúde no horário comercial, vir até a nossa unidade hoje e fazer essa imunização. Quem que pode estar se vacinando para a Covid e para a poliomielite? Quem? As crianças, idades? Então, para a poliomielite são crianças de 1 a menores de 5 anos e para a campanha multivacinação crianças e adolescentes menores de 15 anos e para a Covid na faixa etária liberado, né, sendo primeira dose, dose de reforço, a gente vai estar aplicando aqui hoje também. Reforça o convite então e passa o endereço para a gente aqui da sala de vacinação. Então, hoje a gente vai estar aberto até às 21 horas. A sala de vacina central ela fica na Rua Abdom Batista, número 172. É isso aí. E para aproveitar, eu estou aqui com a Adriana e, lógico, vocês sabem, né? Tem ainda que se vacinar, galera. O Covid ainda está por aí. Eu vou aproveitar que a Adriana está aqui e eu vou tomar mais uma dose da Covid-19. Então, você que está vendo aí esse serviço, já sabe, ó, Rua Abdom Batista, número 172, até às 21 horas. Prontinho, ó, nem doeu. Reforçado o convite, então, até às 21 horas, vacinação de Covid-19 e da poliomielite. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Muito bom, Luiz. É isso aí. Ele aproveitou que estava aqui ao vivo com a gente e já tomou mais uma dose da vacina. Gostei de ver, Luiz. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. O recado está dado aí para Joinville hoje, central de vacinação até às 9 horas da noite. Agora, dá só uma olhada nessas imagens que a nossa equipe recebeu hoje. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a imagem, mas a gente vai falar dos berbigões que apareceram mortos em uma praia de Palhoça. O molusco, a gente até mostrou uma reportagem, já está cada vez mais raro por aqui. Então, daqui a pouco a gente vai entender o que é que está acontecendo. A produção está separando as imagens para mostrar para vocês. E olha, depois de 2 anos paradas por causa da pandemia, as campanhas de higiene bucal voltam a acontecer nas escolas de Criciúma. Na cidade, todas as escolas públicas do ensino fundamental são contempladas. A Emanuela Justino está chegando por aqui e vai falar como é que serão feitas essas ações nas escolas. A Manu está chegando por aqui, então, em instantes e vai trazer os detalhes para a gente direto de Criciúma, no sul do estado. Mudando de assunto, vamos falar do resgate de cavalos em São José. Os animais são tratados, são recuperados e colocados para doação. O Kaique e o Ramon, eles foram conhecer esse projeto de perto e a gente confere tudo agora. Olha só. Quem olha essa calma, tranquilidade, nem imagina o sofrimento que esses cavalos já passaram. Aqui em São José é um projeto onde os animais eles são recolhidos e trazidos para um abrigo, tratados, e aí eles podem ir até mesmo para adoção. Se por um acaso o animal ele fugiu, o dono também pode vir atrás deste animal. Por isso eu vou conversar agora com o Cabo Pantel. Cabo, eu gostaria que o senhor falasse sobre o trabalho de recolhimento. Como que funciona? Bem, primeiro, o civil, né, a pessoa normal, ela avista o cavalo numa situação ali de maus tratos ou de abandono no navio, o cavalo solto, gerando perigo. Daí essa pessoa ela vai acionar a Guarda Municipal de São José, que porventura vai lá em loco, ele olha, presencia, vê se o fato é verídico ou não,
e eles entram em contato com a gente para que a gente desloque até o local e faça o recolhimento desses animais. Esse convênio foi um convênio realizado onde a Polícia Militar procede com a logística de recolhimento desses animais, traz para uma área que eles têm disponível e fazem os devido manejo deles até que eles recebam um destino final, que seja ou doação ou devolução ao proprietário. E agora, depois do recolhimento desse animal, existe todo um processo de cuidado dele e também de manutenção desse cavalo. Ele chega até aqui, ele é tratado e se ele tiver outro dono, o dono, ele por um acaso o cavalo ele fugiu, ele pode voltar para o local de origem. Por isso que o Agostinho ele vai explicar agora o trabalho aqui nesse espaço em São José. Perfeitamente. Esse animal que ele é apreendido, depois que ele faz esses exames de arrimomo, que são exames de vetores, a gente atesta a qualidade e a saúde do animal, ele passa a ser colocado num cadastro de adoção. Então o civil que fez um cadastro prévio, que comprovou que tem condições de ter um animal em um espaço adequado, ele está prestes a receber esse animal. Mas nesse período de 30 dias, o possível dono ou tutor pode vir aqui, pagar os custos dessa estadia, desses exames e recolher o animal de volta para casa, comprovando que o animal é dele. Tem um destino nobre para alguns animais que quando eles chegam, o próprio pessoal da cavalaria, eles observam as características dos animais e eles conseguem identificar alguns que podem ter um destino para projeto de ecoterapia. Para a própria Polícia Militar, da Cavalaria, já foram destinados 3 animais e outros animais foram destinados para uns programas de terceiros, também para o uso de ecoterapia. Para nós encerrarmos, então, ficam 2 mensagens. Uma, fundamental, o cuidado para com esses animais de grande porte. E se por um acaso você tem condições, tem um espaço, pode procurar a Prefeitura de São José e, quem sabe, adotar um cavalo de forma gratuita. Então, reforçando, se você avistar um cavalo pelas ruas de São José, basta acionar a Guarda Municipal do município pelo 153, que eles acionam a PM para daí fazer o resgate. Muito bom, 12h07. Estou conversando com o Prisco aqui, porque hoje o comentário dele está imperdível. A posse do TSE em Brasília, Alexandre de Moraes tomando posse como presidente do TSE, vai comandar as eleições. E o que chamou a atenção? A presença da ex-presidente Dilma, do ex-presidente Lula, candidato, o presidente Bolsonaro na mesa ali das autoridades, os discursos acalorados. O próprio governador Carlos Moisés também esteve lá. Seguinte, tá imperdível, por isso está falando, pode garantir pro pessoal aí que a coluna de política hoje está imperdível. Daqui a pouquinho, hein? Hoje por volta de 1 da tarde, a partir de sexta-feira, dia 26, por causa da propaganda eleitoral, aí um pouquinho mais cedo já te programa aí para assistir o Prisco por volta de 15:01. Fernando, vamos para o sul do estado? Eu falei para o pessoal que a Manu estava chegando por aqui para falar das campanhas de higiene bucal lá em Criciúma que estão voltando a acontecer nesse pós-pandemia. E a gente sabe da importância disso para os pequenos, né? Você fazia quando era criança, Maria Fazia, Esther? Fernando. E o povo lá na escola fazia o flúor, mas tinha um que você botava um líquido, lembra não? E depois vincava na boca, a gente tinha que ficar 5 minutos ali. Você lembra não? E eles ensinavam a fazer escovação, passar o fio dental. Enfim, é muito importante. Agora está voltando a acontecer. Alô, Manu, vem pra cá contar essa história. Então os profissionais voltam a ir nas escolas aí de Criciúma? Exatamente, Fernando. Ficou 2 anos sem esse serviço aqui em Criciúma por causa da pandemia, mas agora já está retornando ao todo. São 90 profissionais aqui do município que vão passar nas escolas dos ensinos fundamental 1 e 2, do 1º ao 9º ano, né? Como você falou aí, muita gente tem a lembrança de ter essas orientações na escola e é muito importante nos primeiros anos ali já ter essa orientação, crianças e adolescentes, para a saúde bucal. Aqui em Criciúma, do ensino fundamental das escolas públicas aqui, tem mais de 15 mil estudantes, entre crianças e adolescentes, que vão ser beneficiados. Inclusive, eles vão receber um kit de saúde bucal com escova de dente, também pasta de dente e fio dental e as orientações, né? Como usar corretamente, que é o mais importante. Então, depois de 2 anos sem esse trabalho, 2 anos sem esse serviço, agora a Secretaria vai começar a visitar as escolas para passar essa orientação e também para
distribuir esses kits, né, que é muito importante principalmente para as famílias mais carentes. E também é um convênio aí com os postos de saúde, né? O ideal, a informação repassada é que essas orientações vão ser repassadas em horário diferente das aulas. Então não vai ter nenhum prejuízo, as aulas continuam normalmente, essas orientações são passadas então em um horário diferente aí para que os estudantes tenham a saúde bucal em dia e não prejudiquem as aulas também. Volto com vocês no estúdio. Bom, Manu, obrigada pelas informações. Então é isso, né? Além dessa ação educativa, tem também a entrega de kits para as famílias, né? Para o papai e a mamãe em casa cobrarem os filhos também da higiene bucal. Muito bom projeto. Obrigado, Manu. Vamos seguir aqui com outras informações. Ainda hoje a friaca, hein, Marister? Friaca, Fernanda, a partir de amanhã à noite, dessa quinta-feira, então, as temperaturas vão cair bruscamente, ainda tem indicativo de neve. Já todos os detalhes para vocês. Agora tem denúncia, a segunda do dia aqui no SBT, no nosso meio-dia. O que está acontecendo? Meio-dia e 10, vai vendo comigo a imagem na tela. Sim, foi um atropelamento. Agora um capotamento. Em 3 meses... um idoso foi atropelado e um carro capotou durante as provas do Detran. Nossa equipe mostra para você agora o flagrante feito pela equipe de investigação do SBT. O instrutor não está dentro do carro. O instrutor do Detran, policial, não está no interior do carro. Veja novamente o idoso sendo atropelado. 2 acidentes, viu? Em menos de 3 meses. A jovem que dirigia esse veículo, nervosa, perdeu o controle e virou. Eu estou falando para você que a nossa equipe de reportagem, o Thiago Pires, investigou e vai, de fato, mostrar para a gente agora se está certo ou se está errado o instrutor ficar do lado de fora. Por que esses acidentes estão acontecendo, inclusive ferindo o idoso? Que segurança tem as pessoas que passam no local das provas e as pessoas que estão tentando tirar a habilitação? Thiago Pires comigo ao vivo, ele que investigou, o nosso repórter. A reportagem é do Thiago Pires, a investigação é do Thiago Pires, que está comigo aqui agora, ao vivo, para contar as últimas apurações desta situação. Um assunto que repercutiu muito lá no primeiro impacto com o grande Cleiton Ramos e que a gente vai repercutir agora ao vivo, porque o Thiago não parou não. Nós vamos estender esse assunto porque ele foi atrás do Detran. A gente quer respostas. O que você conseguiu? Diga lá, Thiago. Bom dia. Bom dia, Fernando. Pois é, o assunto que eu já digo de início, vai longe. Pois bem, vocês viram algumas imagens, algumas delas são exclusivas de uma matéria investigativa que nós estamos tratando há um bom tempo. É preocupante. 3 meses, 2 acidentes graves. É claro que nós vamos buscar informações, nós vamos conversar com profissionais da área que vão tirar alguma das dúvidas. Agora, é bom esclarecer o instrutor e o examinador. O instrutor é aquele que acompanha, que ensina, que instrui, né? Agora o que nós estamos tratando é sobre o examinador, que é quem é o responsável por avalizar, para fazer toda aquela situação durante a prova. E aí nós muito temos a entender sobre esta figura. Ele tem que estar junto com a pessoa dentro do carro, ele tem que estar fora, enfim. Nós vamos conferir, antes de mais nada, na reportagem sobre esses 2 acidentes e um pouquinho sobre este caso. Vamos assistir. Pegou na frente, Isso é uma tragédia anunciada. Nesta semana, uma aluna capotou o carro da autoescola durante a prova do Detran. Mas segundo o dono da autoescola, tudo poderia ter sido evitado. O nosso instrutor avisou ao examinador que a menina estava muito nervosa, que ele não saísse do carro, que ela estava muito nervosa. Mesmo assim, ele saiu e colocou em risco todo mundo que estava no entorno da prova dela. O Roberto diz que procurou a gerente de habilitação, a supervisora de CNH, a corregedoria do Detran e todos deram a mesma resposta. Ele tinha que permanecer dentro do veículo como determina a lei, né? Então foi ele que não quis ficar dentro do carro, colocando em risco todo mundo no entorno da prova. Nesta terça-feira, nós acompanhamos uma das provas em Florianópolis, que acontece bem aqui onde eu estou. Mesmo de longe, é possível verificar que parece ser comum o examinador ficar fora do carro durante a prova. Flagramos um aluno que fez toda a baliza sozinho, sem ninguém junto para controlar uma possível emergência. Ele manobrou, estacionou e saiu da vaga enquanto o examinador estava do lado de fora. O examinador só entrou no carro quando eles saíram para fazer o percurso do teste. Se tivesse atropelado alguém,
se tivesse matado alguém, se tivesse acontecido alguma coisa nesse sentido. O acidente desta semana não foi o primeiro. Em maio, também durante a prova do Detran na capital, o aluno atropelou um idoso na faixa e atingiu vários carros estacionados. Chama a atenção que nesse episódio o examinador estava no veículo. Então, o que aconteceu? Agora, Fernando, mais do que a situação de estar dentro do veículo, o examinador ou não, é o que diz a legislação no artigo 14, antes de chamar a nossa entrevistada. O exame de direção veicular será realizado perante comissão formada por 3 membros designados pelo dirigente do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado, ou seja, o DETRAN. 3. Agora, nós vamos ouvir a Iomara Ribeiro, que é advogada e presidente da Associação de Trânsito do Estado de Santa Catarina, que vai falar exatamente sobre isso, o que diz a legislação. Vamos ouvir. Então, o Código de Trânsito prevê que é responsabilidade do DETRAN a realização do exame prático de direção veicular. Também prevê que o exame deve ser realizado por uma junta avaliadora, uma junta examinadora, composta por 3 membros. Hoje, em Santa Catarina, nós não temos o acompanhamento desses 3 examinadores, realizados os exames práticos de direção com apenas um examinador. Em alguns casos, sequer é permitido o acompanhamento do instrutor dentro do veículo, então acompanha o candidato apenas o examinador, um examinador. Também, ele deveria acompanhar todo o trajeto do candidato, evitando, inclusive, a ocorrência de acidentes, o que não acontece em determinadas avaliações. Inclusive, o examinador, ele teria que acionar o comando duplo para evitar acidentes. Está acontecendo em algumas regiões do estado, que nós já levamos a conhecimento do DETRAN, no momento da baliza, o examinador deixar o candidato sozinho dentro do veículo. Está errado, doutor. Isso está errado, porque ele tem que acompanhar o candidato durante todo o percurso. Ou seja, vocês já viram que já está errado já no início, o descumprimento dessa legislação. E por isso a Associação de Trânsito do Estado entrou em contato com o DETRAN e a própria Iomara Ribeiro, que é a presidente, nos disse que o DETRAN se manifestou diante desse questionamento de não estar sendo cumprido a legislação brasileira. Vamos ouvir. Nós questionamos a respeito dessa situação, encaminhamos um e-mail para a gerência de habilitação e o DETRAN alega a falta de pessoal. O DETRAN hoje cobra uma taxa para a realização dos exames. Os veículos são fornecidos pelo CFC. Eles exigem que o CFC disponibilize um iPhone para a realização das provas. Então, sequer o instrumento para avaliação é fornecido pelo DETRAN, em que pese eles cobrem por isso. E eles estão alegando a falta de pessoal. Mas acredito que o problema não seja verba para o DETRAN para colocar esse pessoal atuando na realização dos exames. Agora, por informação, para as pessoas entenderem, os examinadores, eles são policiais civis. Antigamente, o DETRAN era ligado à Polícia Civil. Por isso, hoje, os examinadores são policiais civis que fizeram o curso e estão capacitados para exercerem esta função. Agora, em relação aos acidentes, a tudo isso que acontece, em relação a não estar presente ou não, a questão, inclusive, de pode ser uma prova, inclusive, dar como inválida, de quem é a responsabilidade disso? A Iomara também respondeu para a gente. A responsabilidade da realização do exame é do DETRAN. E já ocorreram outros acidentes no estado, o DETRAN, ciente disso, não tomou providências, então os CFCs, apesar de terem notificado as Ciretrans, eles adotaram algumas medidas, como instalar corta-corrente, para, em caso de ocorrência de algum acidente, no momento que o candidato está sozinho dentro do veículo, eles poderem parar o funcionamento do veículo e evitar um acidente, porque as Ciretrans já foram notificadas, os examinadores já foram notificados também dessas situações, da possibilidade da ocorrência de acidente, mas, infelizmente, alguns ainda não acompanham o aluno no momento da baliza, principalmente. Bom, como vocês viram, tudo que começa errado não tem como terminar bem e por isso nós estamos vendo
esses problemas que chegou até a produção do SBT, mas tantos outros que não chegaram. Enfim, nós entramos em contato com o Detran, nossa produção entrou e a assessoria de comunicação informou que não recebeu ainda formalmente a denúncia destes casos que nós citamos. Segundo o órgão, assim que forem recebidas, serão iniciadas as apurações e também realizados os devidos encaminhamentos. A Corregedoria também está em contato com o denunciante, que é o proprietário do CFC, para que o processo seja aberto o mais breve possível. Ou seja, o que nós estamos vendo é que a responsabilidade está sendo jogada no colo do Centro de Formação de Condutores, os CFCs, o que não deveria ser, se o Detran estivesse cumprindo a legislação, que é básica e que diz que os examinadores têm que estar no veículo e não são só um, são 3 que têm que estar presentes em cada uma das provas. Enfim, Fernando, Marister e quem nos assiste, nós não vamos parar por aqui. Vamos continuar investigando, vamos continuar em cima para que, pelo menos, a lei seja cumprida. O Detran cumpra a lei, para que a gente possa, quem sabe, parar de dar notícias como essa de atropelamentos, enfim, a gente sabe que é um momento de muito estresse a hora da prova, mas que a gente possa ter a tranquilidade, que o candidato possa fazer a prova com tranquilidade e dentro da lei. Isso é o que a gente pede e é isso que nós vamos buscar. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bom, Thiago Pires, obrigado pela participação, parabéns pela investigação. Esse assunto repercutiu bastante logo cedo no Primeiro Impacto e o Thiago continuou agora ouvindo também os responsáveis por mudar isso. Não é acidente leve não, uma encostadinha aqui, uma amassadinha lá, nada. Capotamento e um idoso atropelado durante a prova do Detran. A gente fica nesse caso. Agora, a Marister traz outras notícias. Vamos falar de oportunidade em Joinville. Olha, você que deseja fazer um curso superior, a Univille lançou 9 cursos de licenciatura com bolsas de estudo de 100%. O Luiz Felipe, ele está ao vivo com a gente, vai falar como participar dessa seletiva e até quando fazer essa inscrição para participar mesmo, né, Luiz? Traz os detalhes para a gente. É isso mesmo, Maria. Oportunidade aqui no norte do estado, aqui em Joinville. Tá curioso e curiosa para saber quais são as opções de graduação? A gente mostra para vocês. Ciências da religião, educação especial, filosofia, geografia, letras espanhol e letras em inglês, pedagogia, sociologia e licenciatura em tecnologias serão ofertadas no campus Joinville da universidade. Quem falou mais sobre essas oportunidades e essas bolsas foi a Graziele Cordeiro, que é gerente de comunicação institucional. Confira. A Univille lançou 9 cursos de licenciaturas na modalidade presencial com bolsas de estudo de 100% pelo programa Unedu. As aulas irão ocorrer aqui no campus Joinville, no período noturno. Além da bolsa de 100%, o estudante ele vai receber uma bolsa auxílio de R$500 durante todo o período do curso para auxiliá-lo, no custeio das demais atividades. As inscrições irão até amanhã, no dia 18 de agosto, pelo site univille.br/licenciatura Unedu. Esperamos você, uma excelente oportunidade de formação de professores, de qualificação, para você poder acessar o mercado de trabalho. Então, reforçando a informação, o processo seletivo segue até amanhã, dia 18, segue aberto, e serão 30 vagas desses cursos. Serão 8 semestres de 4 anos. Para mais informações, basta você entrar no site www.univille.br/ingresso. E a previsão do início das aulas é no dia 27 de agosto. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Obrigada, Luiz. Oportunidade em Joinville, então, para quem quer fazer um curso superior. Agora a gente vai para Lages, porque tem uma novidade importante no Hospital Infantil Seara do Bem. Deve ser inaugurada nos próximos dias uma ala que ela é voltada totalmente para a saúde mental. Uma ala específica para isso. A Cláudia Plete, ela está ao vivo com a gente e vai contar se já tem uma data para começarem esses atendimentos. Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. Isso mesmo, é uma boa notícia, na verdade, para Lages e para toda a região, porque o Hospital Infantil Seara do Bem, aqui em Lages, ele vai ganhar aí nos próximos dias 10 leitos de pediátricos, de saúde mental. Esses leitos vão ser 5 leitos femininos, 5 leitos masculinos, que serão inaugurados provavelmente aí no mês de setembro. A gente conversou com a administração aqui do hospital para entender o que essa ala vai atender. E dentre os atendimentos, ela vai poder atender
crianças, adolescentes e jovens de até 18 anos, né? Inclusive dependentes químicos aqui no Hospital Infantil. Essa estrutura, a estrutura da ala, ela já foi construída, é uma ala toda nova. Nos próximos dias a gente vai poder entrar e pegar imagens também para mostrar para vocês, mas ela já foi concluída e está agora acontecendo a contratação da equipe. Quem comemorou bastante aí essa construção e essa nova ala, a abertura dessa nova ala, é o secretário adjunto de saúde aqui de Santa Catarina, o Alexandre Fagundes. Vamos assistir. A ala psiquiátrica que deve entrar em funcionamento nos próximos dias é essencial para essa linha de cuidado na região da Serra. Tínhamos aí uma dificuldade do financiamento e a Secretaria de Estado, através dessa sensibilidade, traz o financiamento para esse serviço e agora nós precisamos que a unidade hospitalar efetive essa ação, ou seja, coloque os leitos psiquiátricos infantil à disposição da população. É isso que nós esperamos nos próximos dias. O convênio com o governo do estado já foi firmado no início desse mês e a administração aqui do hospital informou que agora estão com toda a preparação de estrutura de segurança, treinamento de equipe e organização interna para a abertura aí desses leitos. Acredita-se que tudo deve ocorrer então até o mês de setembro. Então provavelmente no mês de setembro a gente vai ter disponível aqui para a população serrana e também de todo o estado, já que esses leitos serão regulados pelo sistema de regulação aqui de Santa Catarina, uma nova ala de saúde mental infantil. Volto contigo, Maria. Muito bom, Cláudia. Obrigada pelas informações e parabéns pela iniciativa, né? Que boa notícia. Porque a gente sempre está falando aqui, né, Cláudia, da importância da saúde mental, de valorizar, de ter profissionais cuidando. E agora, essa ala específica para isso no Hospital Infantil de Lages. Obrigada, viu, pelas informações. Uma boa notícia, né? E olha, moradores de uma praia do município de Palhoça registraram o aparecimento, Fernando, de berbigões mortos. A nossa equipe recebeu essas imagens hoje cedo. A gente foi lá conferir e entender o que está acontecendo. Olha só as cenas. Enche a tela pra gente, Cris. Berbigões aparecendo mortos por lá. JP, o investigador da morte dos berbigões, conta pra gente agora. Praia da Enseada do Brito, município de Palhoça, região da Grande Florianópolis. Em 1750 se estabeleceu uma comunidade aqui e deu início ao povoado mais antigo da região. Pois é, quem mora por aqui ainda vive da pesca. Só que uma situação chamou a atenção nesta semana. Esses carinhas aqui, ó, berbigões, apareceram mortos. Olha só, pessoal, olha o que aconteceu. Os berbigãos morreram tudo, estão tudo aqui na lama. Olha, tem até os miolinhos juntos. Olha, uma maré tão linda dessa que deu hoje, pra gente tirar um berbigãozinho. Olha o que aconteceu. Não tem como tirar, tá tudo morto. As imagens que acabamos de assistir foram registradas pela dona Janete no início desta semana. Ela é nativa da região e faz a captura dos moluscos apenas para consumo, mas confessa que está preocupada com a situação. Até hoje estou muito abalada, muito triste, porque eu nunca presenciei assim tanto berbigão morto, tudo. Nem tive coragem de pegar, não tem como pegar. Por meio de nota, a Secretaria de Maricultura e Pesca de Palhoça informou que está apurando, juntamente com a EPAGRE, as possíveis causas da mortandade de berbigão registrada na Praia da Enseada de Brito. Segundo a Prefeitura, o mês de agosto é conhecido por ser um período de maré seca, e isso pode ter influenciado no abastecimento de água abaixo do normal, para manter a vitalidade dos berbigões. O caso ainda está sendo investigado. 12h28. Recentemente mostramos aqui a falta de berbigão no litoral catarinense. Poucas famílias ainda conseguem pescar na região de Palhoça. E agora essa preocupação. Já tem pouco. E o pouco que tem está parecendo morto. SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Vem pra cá, Ana Paula Bittencourt. Seguinte, se você é um motorista que não comete infrações, não leva multa, não perde pontos, você vai ser beneficiado. Justo, Ana? Diga lá.
Justo, né, Fernando? Respeitar as leis de trânsito, além de evitar acidentes e preservar vidas, também pode resultar em benefícios fiscais ou tarifários para motoristas que passarem 1 ano sem cometer infrações. Isso será possível a partir do Registro Nacional Positivo de Condutores, que vai começar a cadastrar os motoristas. Entre as vantagens estão descontos, isenções de taxas e tributos, condições diferenciadas para locação de veículos, contratação de seguros e também alguma redução na tarifa de pedágio e estacionamento. A medida começa a valer agora em setembro e todos os detalhes sobre esse benefício para bons condutores estão no portal scc10.com.br. Fernando. Muito bem, muito bem. Lead Talks, conta pra gente. Nessa quarta, no Lead Talks, Liderança para o Futuro, Delton Batista, o presidente do Lead aqui em Santa Catarina, recebe Rafael Rubenson, o CEO da Itagres. Durante o bate-papo dessa semana, eles falam sobre a importância da gestão de pessoas para o crescimento das empresas e também maneiras de reposicionar o negócio com técnica e estratégia. Confira um trechinho. Todos nós, principalmente aqui no Brasil, nós trocamos o pneu com o carro andando sempre. O objetivo é agora estabelecer uma técnica para isso, né? E eu acredito que o brasileiro ele tem essa grande expertise de poder ser mutável, maleável, no sentido de poder estar sempre visualizando uma melhor performance. A entrevista completa do Lead Talks dessa semana está também no nosso portal scc10.com.br. Olha, tenho que parabenizar por esse conteúdo, viu, Ana? O empreendedor, aquele que está abrindo a própria empresa, ou o profissional que gosta de qualificação, de entender o mercado, baita conteúdo, nosso Lead Talks. Para você que consome, né? Podcast, por exemplo, é algo muito interessante para você buscar ideias, viu? Lead Talks, toda quarta-feira, um conteúdo riquíssimo. Ensinamento, uma consultoria grátis que você tem toda quarta lá no Lead Talks. Agora é hora da gente falar do Direto ao Voto. Pode rodar. As informações das eleições aqui no SBT, Direto ao Voto. Inclusive, no nosso portal tem uma página exclusiva para isso. Diga lá, dona Ana, qual o destaque do nosso Direto ao Voto de hoje? Fernando, nosso destaque é sobre o tamanho das eleições daqui em Santa Catarina, que serão as maiores da história aqui do estado, não só em números de eleitores, mas também de candidatos e candidatas. O TRE recebeu 966 pedidos de registros de candidatura de 28 partidos políticos. Dá uma olhadinha no telão, a gente colocou todos os detalhes. Um aumento de mais de 23% em relação às eleições de 2018, quando foram 784 concorrentes. A maioria dos pedidos nesse ano é para o cargo de deputado estadual. No total, quando a gente fala em homens, são 67% dos candidatos são do gênero masculino e 33% feminino. Um outro número que chama atenção é que dos mais de 900 candidatos, 44 concorrem à reeleição. Mais detalhes sobre essas eleições e análise também dos nossos colunistas políticos estão na nossa área especial do Direto ao Voto, scc10.com.br/Direto ao Voto. O QR Code que está aqui na tela está levando direto para essa área especial, Direto ao Voto nas eleições aqui no SCC. Fernando. Além das informações de toda a equipe do SCC10, ainda a opinião de Cláudio Prisco, de Roberto Azevedo, tudo lá no Direto ao Voto do portal SCC10. Esse QR Code leva direto para a página dedicada à política, às eleições deste ano. Por isso, a partir de agora, em todas as participações da Ana, até as eleições, aqui no meio-dia, ela vai trazer um assunto diferente com relação à campanha, à eleição, os candidatos. Ana, muito obrigado pela sua participação aqui. Ana Paula Bittencourt. Maria e Esther, pode falar. Interessante. Essa aí eu não vou deixar passar, não. Irmão, Cláudio Prisco Paraíso vai comentar hoje a posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Vai comandar as eleições. Foi o assunto da noite de ontem e o Prisco vai repercutir. Por quê? A presença de Bolsonaro, a presença de Lula, o primeiro encontro, hein? Presencial dos dois. Também estava lá a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Michel Temer,
Muitos governadores, 22 inclusive o de Santa Catarina, é o assunto. Prisco vai repercutir 13h. Lembrando que a partir de sexta, 26 de agosto, começa a propaganda eleitoral. Aí o Prisco chega 15 minutinhos mais cedo. Maria, responde pra gente. Vai ter ciclone, Maria Esther? Vamos lá então, eu quero já pedir a atenção de vocês que estão aí em casa, às vezes está lavando a louça, está almoçando, para um pouquinho e presta atenção, porque a gente vai falar do tempo. Tem mudança vindo por aí. Depois do ciclone extratropical da semana passada, vem aí um novo alerta. Uma frente fria está se aproximando aqui do estado e deve trazer vento, chuva e até neve. A Stephanie Damasio, ela explica esse novo evento climático pra gente agora na reportagem. Os catarinenses podem se agasalhar. Um novo alerta diz que vem mais frio por aí. E tem gente que já está preparada. Eu já saí de casa preparado, com guarda-chuva e casaco. E a gente já tá com casaquinho, guarda-chuva na bolsa. Se vier, vai ser bem-vindo. Apesar dos efeitos semelhantes que deve provocar, o sistema que passa a atuar a partir desta quarta-feira não tem relação com o fenômeno que atingiu o estado na última semana. Não é a mesma coisa, não tem o impacto que teve no mar com aquele ciclone, né? A gente tem uma alteração no mar, o mar também fica um pouco mais agitado com a entrada do vento sul, mas não é nada parecido com a semana passada. Essa mesma frente fria que chega hoje ao estado provocou estragos no Rio Grande do Sul na noite desta segunda-feira. Vários municípios do estado vizinho foram atingidos por temporais e ventos de até 80 km por hora. A partir de quinta, é a vez da massa de ar frio chegar em Santa Catarina com queda nas temperaturas. Temos uma intensa massa de ar frio de origem polar atrás dessa frente fria. Então, ela vai favorecer a melhora do tempo a partir do oeste, ali no decorrer da quinta-feira, e o declínio acentuado da temperatura em todo o estado. A massa de ar polar, junto com o frio, traz a possibilidade de neve na serra e alguns pontos do oeste e meio-oeste. Na sexta em diante, fica aquele frio seco, né? Então, quem for para a serra e puder ficar lá, vai poder ver a geada. Previsão do tempo. Então a Stephanie já adiantou pra gente na reportagem, mas eu vou reforçar para vocês. Tem uma nova frente fria que está voltando a deixar o tempo instável aqui em Santa Catarina. Tem um alerta de temporais da Defesa Civil. Eu vou pedir para o pessoal colocar, porque tem previsão, gente, de temporais, de rajadas de vento a partir da tarde de hoje já. E as regiões mais afetadas são o Grande Oeste, também a região do Alto e Médio Vale do Itajaí, região de Planaltos, tanto norte como sul, e também litoral sul. E aí vem com aquele alerta, né, de alagamentos, de deslizamentos, enxurradas. E aí, com esse tempo nublado, chuvoso, as temperaturas também não sobem tanto. Então, esse é o alerta da Defesa Civil, que vale para hoje e para amanhã, com relação aos temporais. A partir das 2 horas da tarde de hoje, e vale até amanhã, ao fim do dia. Depois desse horário, mais para o fim do dia, aí vem o frio que eu vou mostrar para vocês. Mas calma, vamos por partes. Primeiro, vamos ver como é que ficam as temperaturas para hoje, para essa quarta-feira, então. Na região oeste, máxima de 20 graus, com essa previsão de temporais para daqui a pouco. Meio oeste, a máxima é de 18 graus. Na Serra, não passa de 14 hoje. No Planalto Norte, 18 é a máxima. Região Norte, esquenta um pouquinho mais, temperaturas mais amenas, máxima de 21 por lá. No Vale, 17 é a máxima, também bem mais friozinho hoje. Na Grande Florianópolis e no Sul, fica ali entre 20 e 23 graus, temperaturas mais amenas também. E aí, na quinta-feira, amanhã, continua a previsão de chuva em todas as regiões, em função dessa frente fria que ainda vai estar atuando aqui no estado. E aí, a partir da tarde, é que vem essa intensa massa de ar frio de origem polar, que começa a estabilizar o tempo na região oeste, nos planaltos. Aqui para o litoral, a chuva ainda persiste um pouco mais, em toda a faixa leste. E é a partir daí que vem a queda nas temperaturas. Então, olha amanhã, Água Doce, a mínima é de -1. Lembrando vocês que essa mínima, ela é à noite. Então, ainda amanhã, pela manhã, com essa chuvinha, temperaturas baixas, mas nem tanto. No fim do dia é que vocês vão ver essas mínimas aqui, ó. Chapecó, amanhã, mínima de 2. Urubici, 3 graus amanhã. Rio Negrinho, a mínima é de 5 nessa quinta-feira. Laguna, 5 graus também. Olha só, gente, São José amanhã, aqui na Grande Florianópolis, vai terminar a quinta-feira com 10 graus. Camboriú, 13 e Garuva, a mínima é de 14 graus.
Então, eu vou pedir agora para a gente reforçar essa questão do frio com vocês. Amanhã, à noite, já vai fazer muito frio em toda Santa Catarina. Com isso, tem sim a chance de neve e de chuva congelada nas áreas mais altas dos planaltos, entre quinta-feira à noite, amanhã, até sexta-feira pela manhã. E aí já fica aqui o aviso também para vocês, inclusive com risco de congelamento de pistas ao amanhecer de sexta e sábado. Alerta da Defesa Civil para vocês então. O frio começa amanhã, por volta de meio-dia em algumas cidades, se intensificando mais à noite e termina só no domingo pela manhã. Então preparem para um fim de semana mais gelado, né? Já vai separando aí o cobertor, os casacos, porque vai esfriar bastante. Fica aí o alerta para vocês e amanhã eu vou trazer mais detalhes dessa possibilidade de neve aqui em Santa Catarina. Chegou a hora de falarmos de esporte. Vamos lá? E hoje ela veio combinando com a vinheta do esporte. Dominique, tudo bem com você? Bom dia, Maria. Bom dia pra você aí de casa. A gente às vezes combina aqui com o telão de fundo. Vamos começar falando de Champions League? Vamos lá. Então bora lá. Então a gente começa falando de Liga dos Campeões. Rangers e PSV fizeram um jogo pegado, mas no fim ficou tudo igual, 2 para cada lado. Quem traz os detalhes dessa partida e conta tudo pra gente é ele, João Venturi. A chuva obrigou a torcida a se mexer na arquibancada. O adversário desta terça-feira foi o PSV Eindhoven, holandês, como os dois treinadores. Van Bronckhorst, do Rangers, e Van Nistelrooy, do PSV, que tentou calar a torcida da casa logo no começo, quando De Jong apareceu sozinho e jogou para fora. A segunda grande chance nasceu de um escanteio e o marfinense Sangaré não desperdiçou. 1-0 PSV. Os escoceses tentaram chegar na base do toque e assim veio o empate, com o croata Kolak desviando o cruzamento de Tavernier. A segunda etapa seguiu aberta. Benítez trabalhou de um lado. McAlgren levou susto no outro nesta conclusão de Saibari. Aí Lawrence bateu uma falta de longe e a bola molhada escapou das mãos do goleiro argentino Benítez. Na linguagem do futebol, um peru. Mas a alegria durou só 8 minutos. O Bispo de cabeça voltou a deixar tudo igual. Fim de partida, empate em 2-2. Com o empate, a classificação à fase de grupos segue em aberto. Quem vencer na semana que vem em Eindhoven avança na Liga dos Campeões. 12 equipes lutam pelas últimas 6 vagas. E com menos de 100 dias para a Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite falou sobre os nomes da lista de convocados. E olha, ele revelou que ainda tem vaga em aberto. Em casa, em solo gaúcho, na companhia do chimarrão e a menos de 100 dias da Copa, Tite sabe que o momento é de decisão. Até o fechamento da convocação final não é bala juquinha, não é adoçar a boca de ninguém, não. A gente tem uma preparação importante, tem um acompanhamento importante. Então não está fechado. Ele deixa em aberto a possibilidade de nomes como os do atacante Pedro, do Flamengo. Não é o Brucutu que só fica na área, que finalizador. Ele tem a última bola, ele tem o cabeceio. Então é um jogador que está num grande momento. O grande trabalho de retomada do Dorival potencializou ele também, jogando com o Gabigol, com os 2 homens da frente. Até mesmo uma surpresa não é descartada para a convocação de setembro, quando a seleção deve fazer mais 2 amistosos. E André, por exemplo, porque está acompanhando o André está fazendo um grande campeonato pelo Fluminense. Esses atletas de alto nível que concorrem também, características específicas, e a gente está acompanhando, sim, o máximo possível para depois decidir. A seleção brasileira se classificou para a Copa do Mundo com o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor desempenho da história das eliminatórias. A comissão técnica está terminando o estudo dos adversários do Brasil. Claro que eu sei que o Camarões é uma equipe mais de força, de intensidade, de transição, diferentemente da escola africana, que é de toque de bola e de aproximação, que a Argélia é, por exemplo. Claro que eu sei. Claro que eu sei que a Suíça é predominantemente uma equipe conservadora, de marcação. É uma seleção com a assinatura de Tite.
É, galera, a Copa do Mundo tá chegando e parece que cada dia tá ficando mais perto e a gente fica mais ansioso. 95 dias exatos para a competição. E hoje tem catarinense em campo pelo Brasileirão Série B. A equipe do Sul joga em casa no estádio Heriberto Wilson contra a equipe do Operário. A partida acontece às 7 horas da noite. E a gente vai continuar falando de Criciúma, só que agora de handebol. A equipe feminina da cidade está na final do Campeonato Brasileiro e agora está se preparando para a decisão. A Emanuela Justino foi conferir lá de perto, olha só. Oi, Dominique, olha só que boa notícia. As meninas do handebol aqui de Criciúma conseguiram uma classificação inédita para o Campeonato Brasileiro da categoria. A gente está aqui no ginásio de esportes, que é onde elas treinam, e eu vou conversar com a Tainá, ela que faz parte do time, representando as meninas, ao todo são 17, porque nesse final de semana teve a classificatória aqui do Sul, elas conseguiram então passar para a próxima etapa e agora, qual é o grande desafio de vocês, né? Pela primeira vez, como é que está a preparação do time? Bom dia, a gente está muito feliz com a classificatória, né? Até porque é a primeira vez que Criciúma passa para um brasileiro de júnior. E acho que foi muito satisfatório ganhar os 3 jogos. Então a gente sabe que a gente tem um time muito qualificado para chegar entre os 3 na fase final. E a gente provavelmente não, né? Mas a gente vai treinar muito firme para conseguir chegar nos 3 primeiros do pódio na fase final. Para a grande final da competição também estão classificadas as equipes de Pinheiros, em São Paulo, Concórdia e São José, em Santa Catarina, Mega, do Distrito Federal, Sesc, do Rio de Janeiro e Português, de Pernambuco, todas da categoria Sub-20. Eu estou há 14 anos no handebol, eu nunca tinha jogado um brasileiro, é a minha primeira vez, e está sendo muito bom ter um time bom e saber que todas querem. Eu estou muito ansiosa e pretendo, com o time todo, né, treinar muito para chegar lá e sair com a medalha de ouro. Foi uma sensação única, a vibração que a gente teve, a união que a gente teve nessas últimas semanas de treinamento, nesse campeonato em si. Foi uma coisa inesquecível, você lembra, já se arrepia, foi uma sensação única. E depois dessa conquista, as meninas estão com o coração a mil. E eu vou conversar com o professor Lucas, que é o treinador também, né? Quando que vai ser a grande final e onde que vai ser aí para o pessoal poder acompanhar? Então, a grande final vai ser de 4 a 9 de outubro, lá em Concórdia. A sede já vem sendo definida desde o início do ano. Inclusive, a gente poderia ser sede, mas Concórdia, como já tem uma estrutura um pouquinho melhor que a nossa, conseguiu levar para lá. São momentos de preparação agora e muita expectativa também, né? Bastante, até porque como é a primeira vez que a gente passa para essa fase final nessa categoria, a gente parece que nunca está preparado, então a gente tem que estar treinando cada dia mais, cada dia melhorando o que a gente errou nesse zonal, para poder chegar lá e brigar por uma medalha. E a gente continua acompanhando essas meninas talentosas. Antes de acabar o esporte de hoje, eu tenho um recado para você. Já pensou em trazer um desafio a mais para sua vida? Que tal aumentar a adrenalina e emoção enquanto assiste a um esporte? Com o Mr. Jack, isso é possível? O MrJack.bet é um site completo, projetado para te dar a melhor experiência em apostas esportivas, seja você novato ou experiente. Uma plataforma pensada especialmente para o mercado brasileiro e com suporte 24 horas todos os dias em português. Aqui, todo tempo é tempo para se desafiar e você não precisa de muito para se divertir. Deposite e jogue com somente R$1. São milhares de jogos todos os dias, infinitas chances de ganhar. E mais, só no Mr. Jack, palpite certeiro, vira saque instantâneo. A qualquer momento, em qualquer lugar, acesse MrJack.bet e desafie-se. Por que uma obra pronta não é liberada? Alguém tem um palpite? Quem passa pela marginal da BR-101 já deve ter visto esta sinalização aqui. Os cones. Aqui, sentido sul, na frente do Mundocar. Marginal da 101. Começo da manhã, final de tarde, tudo travado. Pois bem, investiram em uma terceira faixa na marginal, a exemplo do que foi feito do outro lado, no sentido norte. O problema é que há mais de um mês já tem pavimentação,
já tem meio-fio, a rede elétrica está pronta e os cones continuam interditando a nova pista. Thiago Pires, ao vivo, direto do local. Na grande maioria do dia, o trânsito flui bem. Horários de pico, o negócio muda. Por que essa obra ainda não foi liberada, hein, Thiago? Pois é, Fernando, olha, não foi liberada ainda porque ainda não foi finalizada de fato. Para vocês entenderem, nós estamos aqui na marginal da 101, como bem colocou, bem na entrada aqui do bairro Roçado, onde essa obra está acontecendo por muito tempo. Quando um novo empreendimento, um grande empreendimento quer se instalar aqui às margens de uma BR, precisa pedir uma série de autorizações, a NTT e tudo mais, até para liberação. E quando é liberado, precisa ter as contrapartidas. E é esta via que foi colocada aqui, que vocês estão vendo que o asfalto está um pouco mais escuro, este é o alargamento, a terceira via, enfim, né, para poder dar o acesso a esses novos grandes empreendimentos, visto que o número do tráfego de trânsito e tudo mais é maior. O tráfego de carros, de veículos é maior, então precisa ter essa contrapartida. Pois bem, em informação da Arteres, que é a responsável por não fazer a obra, porque a obra é executada pelos empreendimentos. A Arteres apenas fiscaliza e administra toda a situação e faz aqui a fiscalização do espaço. De acordo com as informações, a obra será retomada, a finalização da obra será retomada na próxima semana e vão liberar 2 das vias, sem essa questão dos cones estarem aqui. Falta sinalização horizontal, ou seja, a sinalização aqui na via, as pinturas, digamos assim, da faixa e também um acesso para veículos de grande porte, caminhões e tudo mais. Vai ser preciso fazer uma obra aqui num dos acessos para esse novo empreendimento. Agora nós estávamos aqui conversando com o pessoal, vimos que realmente em alguns momentos aqui, principalmente de manhã e no final de tarde, é um caos. Mas durante o dia, agora nós vimos várias situações aqui de muito risco. A Terezinha é professora de uma escola aqui próxima e nós estávamos aqui conversando, esperando para entrar, e ela disse, olha, isso aqui está um caos, é um problema também para os pedestres que precisam atravessar aqui. É isso, Terezinha? Então, é exatamente conforme você já colocou, conforme é visto nesse momento aqui. E eu, como professora de uma escola muito próxima aqui, eu passo todos os dias, né? E essa ida e vinda, ela é muito complicado para os pedestres, né? A questão da iluminação também, Terezinha? A iluminação, então, no período da noite, isso aqui está um caos total. É muito perigoso, nós precisamos realmente de atendimento dessas empresas, desses responsáveis, e principalmente na marcação para pedestre e também da iluminação. Terezinha, muito obrigado pela sua participação. Olha, Fernando e todos que nos assistem, não é só o problema da entrega da obra, esta aqui do aumento da via, Fernando, não é só isso. Isso aqui vai ser entregue, mas aqui, eu não sou engenheiro, mas é nítido que precisa alguma coisa a mais. Ou um semáforo, uma sinaleira, ou um redutor de velocidade, enfim. É preciso que os engenheiros achem uma solução. Vai ser entregue a outra via, mas não vai solucionar o problema aqui, porque os carros precisam parar bem aqui na saída do viaduto, tem a faixa de pedestre ali para, obviamente, os pedestres, o carro tem que respeitar quem vai dobrar para ir para o outro sentido da BR, enfim. O caos é formado aqui nessa situação. Então, não é só isso. Claro, vai ajudar? Vai, mas não vai solucionar. Ó, uma moto agora já preocupado porque o carro quase avançou aqui. Enfim, se ficar por aqui, a gente vê problema a todo momento. Então, é preciso fazer alguma coisa. Em relação a esta obra, Fernando, só para finalizar, o término está previsto para daqui a 2 meses, para entregar esta via que nós estamos vendo aqui, que parece estar pronta, mas não está. Volto com vocês aí. Pois é, falta a sinalização, tá assim há 2 meses. Tem meio fio, tem asfalto, não tem a faixa pintada. E aí, os carros não podem passar. Ei, como assim? Tá tudo pronto, só falta a sinalização. Atrasou a sinalização por quê? Inacreditável. Obrigado, Thiago, pela sua participação aqui no nosso SCC Meio-Dia, SBT Comunidade, no continente, hein? Você tem reclamação para fazer? Nossa equipe está aí, pronta para buscar as soluções. É hora da nossa coluna de política, tá chegando com a gente aqui, Cláudio Prisco Paraíso. Fernando Machado. Fala, seu Prisco. Como vamos? Foi a atração, nós vamos falar daqui a pouco. A posse do TSE foi a atração ontem. Atração, bota atração nisso. Muito bom. Inclusive, 2.000 convivas. Olha aí. Canapés, coquetel,
tudo da melhor qualidade, sabe? É? Em tempos de... Em tempos, como é que poderíamos dizer? Recessão. De recessão. Da população, segmento importante dela. De pobreza. Passando por privações. De pouco trabalho. Canapés para 2.000 pessoas. Ah, mas não foi bancada pelo TSE, foram pelas associações de magistrados. Pior ainda, poderiam estar investindo na qualificação dos magistrados. E se os magistrados recolhem para as associações, é porque são regiamente remunerados. São bem remunerados. E quem os paga? A arrecadação. Podia ser servido ali um penizinho ao molho branco, estava tudo certo. Vamos lá? Amin e Fabrício. Ontem nós falamos, Fernando. Cadê o Amin e o Fabrício? Aí estão eles. Ontem nós falamos de que, pode fechar, que Leonel Pavan foi na segunda noite. Isto. Foi na segunda noite ao Palácio Residencial e declarou apoio a Carlos Moisés, contrariando a orientação partidária do PSDB, que não se sabe o que fará, se eventualmente irá expulsá-lo. Se o fizer, terá que expulsar a maior parte dos prefeitos tucanos. Agora, o curioso é que na mesma noite, Fabrício de Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú, que foi pré-candidato ao governo do Podemos, que está coligado com Carlos Moisés e apoiando a sua recandidatura, participou de um jantar de alguns vereadores do Podemos à Esperidião Amin. Vereadores esses que vão apoiá-lo. Assim como tem prefeitos de outros partidos fechados com Moisés, agora temos vereadores do Podemos que não vão estar alinhados com o atual inquilino do centro administrativo. Logo se concluiu, na mesma noite, Fabrício estaria aderindo a Esperidião Amin? Sim, porque Fabrício de Oliveira e Leonel Pavan são de Balneário Camboriú, são rivais. Inclusive, na reeleição, Fabrício derrotou Pavan. Foi. Mas Fabrício já veio declarar que não vai tomar partido, que vai ficar neutro na disputa pelo governo do Estado. Um vídeo do Seif agora, candidato ao Senado. No meu governo, com Jorge Seif, o Brasil redescobriu o seu potencial pesqueiro. É uma pessoa fantástica que passou a agir em todo o Brasil, na costa e no interior. O nosso futuro na piscicultura é imenso. E agora, no Senado, pode ter certeza, essas políticas serão potencializadas. Então, para o Senado, aos amigos de Santa Catarina, eu peço o seu voto para Jorge Seif 222. Valeu, presidente. É uma honra grande ter servido o país de Bolsonaro, a pesca e a aquicultura, e agora com essa nova missão de servir o nosso Brasil, continuar reconstruindo a nossa nação dentro do Senado Federal. Muito obrigado, presidente. Está adotado aqui, é o 06. Valeu. O novo senador de Santa Catarina, Jorge Seif 222. Não deixou dúvidas, hein? Não deixou dúvidas. Isso aí é para propaganda eleitoral gratuita do pré-candidato ao Senado. Mas, claro que já está rodando nas redes sociais. Você é testemunha. Nós vínhamos falando aqui. Se o presidente abraçar, abraçou, deixar claro, e aí não há dúvidas. Foi pedido direto de voto. De modo que, tendo esse cabo eleitoral aqui em Santa Catarina, e logo em seguida, Luciano Hang, que indicou os seus 2 suplentes, Seif passa a ser, mesmo desconhecido, um candidato muito competitivo. Mas vamos dar uma passeada. São 11 candidatos ao Senado, mas 4 que se destacam. Próximo. Reservadas as gravações internas de rádio, de televisão, já preparando para o período da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Amanhã a gente faz um roteiro grande, Xanxerê, Chapecó, Xaxim, Cordilheira Alta, toda a região do Grande Oeste. Na sexta-feira, o Meio Oeste, a região do Caçador e a região de Fraiburgo. No sábado, nós vamos ter uma grande concentração em Lages, na parte da manhã, e na parte da tarde em Blumenau. É pé na estrada, né? Correndo bastante, procurando falar com o maior número de catarinenses possível para levar a nossa mensagem. Um abraço a todos. Essa programação sempre acompanhado de Jean Loureiro e Heron Jordani, o trio virato
União Brasil, PSD. E à esquerda. Uma foto aí de ontem aqui em Florianópolis, em frente à Assembleia, Dário Berger, que é o pré-candidato da frente de esquerda ao Senado, ali ao centro, Bia Vargas, Décio Lima. Essa foto tem relação com um projeto de lei de iniciativa popular, protocolado esse projeto ontem na Assembleia, recebido pelo presidente Moacir Sopelsa, que diz respeito à revogação, Fernando, da alíquota de 14% do desconto previdenciário para aposentados e pensionistas que percebem até o teto salarial privado, que está em torno de R$7.000. A ideia é revogar isso. Pensionistas e aposentados até 7.000 deixariam de recolher, o que já estão fazendo. Décio Lima se comprometeu. Elegendo-se governador, ele revoga. Mas, para isso, a mesma Assembleia que aprovou a alíquota tem que derrubá-la, o que é pouco provável. Próximo telão. Celso Maldaner. É o quarto dos 11 pré-candidatos mais fortes ao Senado, aí na companhia do presidente da Fiesc, aqui à esquerda, Mário César Aguiar, e do publicitário Daniel Araújo, que está fazendo o marco da campanha do MDBista, onde Celso ratificou a sua posição de apoio integral a todas as pautas da Federação das Indústrias, especialmente no contexto logístico e infraestrutural. Adilson Bugi. Adilson, isso, ele é o novo candidato a vice de Jorge Bueiro ao governo do Estado. Mudou. Ele que nasceu em Trombuto Central, mas é advogado já de muito tempo, residindo em Joinville, concorreu a vice na chapa pura do PDT, à prefeitura da cidade em 2020. Claro, bateu em retirada, médico, ex-secretário da Saúde, ex-deputado, em função de compromissos de natureza profissional. Ok? Agora tem mais um vídeo, Veja aí. Lulinha, paz e amor, beijando a cabeça do ex-ministro Sepúlveda Pertence. Ali, Gleice Hoffmann se aproximando de Carmen Lúcia, a ministra, a quem Lula sapecou um beijo, mas não ficou só em Carmen Lúcia, não. Deu um belo beijo também em Rosa Weber. Muita intimidade, né? Muita proximidade. Muito interessante. Muito interessante. Parece que estava em casa, hein? Aí cumprimentando Marco Aurélio Melo. Ok, vamos para o outro agora. Aí, é só 3 segundos. Olha ali, repete esse, Fernando. Bota de novo. Olha ali o quarteto, ó, Dilma, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Tudo em família, tudo em casa. É uma beleza, é uma festa. Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso nomeados por Dilma. Já Carmen Lúcia é nomeada por Itamar Franco. Ela é mineira também. Veja só, por isso que é aquilo que você coloca, não é assim que pode ocorrer o acesso, o provimento de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque daí, Barroso é uma graça, né? É uma gracinha o Barroso. Muito bem. Essas imagens são da posse do Alexandre de Moraes no antes TSE. da posse, ali nos momentos iniciais. Vamos lá? Muito bem, fecha. Observe aí, Fernando. Primeiro, separaram Dilma de Michel Temer. Michel Temer aqui à esquerda, Dilma lá à direita. Entre eles, Lula e Sarney. Só não compareceram Fernando Collor, que está em campanha ao governo de Alagoas, e Fernando Henrique Cardoso por motivos de saúde. Todos os ex-presidentes foram convidados. Pois muito bem, Lula de frente com Bolsonaro. Olhando para ele. Veja só, e Alexandre de Moraes ali à esquerda. Próximo telão. Aí, de trás, Lula fazendo uma conversa com Michel Temer e Sarney com Dilma.
Mas aquele que provocou o impeachment da titular, Michel Temer, não cruzou com Dilma, como Bolsonaro não cruzou com Lula. Não se cumprimentaram. Não. Quando o Lula foi chamado, essa imagem não trouxe para não ficar muito longo, Lula não aplaudiu e estava tomando uma garrafinha de água. Vamos lá? Tweets do presidente Bolsonaro. Durante a solenidade, eu gostaria que você lesse. Sem guerra e pandemia, o PT entregou o país à pior recessão de nossa história. Em meu governo, mesmo com a pandemia e guerra, benefícios sociais foram ampliados, milhões de empregos foram gerados e a economia voltou a crescer. Eles quebraram o Brasil. Nós quebramos paradigmas. Twitter dele, hein? Depois botou mais um pouquinho ali. Lula e Dilma deixaram para os brasileiros um país devastado, com 15 milhões de desempregados, prejuízos bilionários nas estatais e obras inacabadas, além do maior esquema de corrupção, o maior número de assassinatos e a pior década para a economia de toda a nossa história. Muito bem. Bela postagem. Subscrevemos integralmente. Vamos lá? Agora tem um trecho do discurso do Alexandre. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. A gente observou que nem o presidente da República, nem a primeira-dama, que estava à frente, ao lado da mulher de Alexandre de Moraes, nenhum dos dois aplaudiu. Como também não Carlos Bolsonaro, que é quem cuida das redes sociais, e essa declaração foi direta para ele. Bolsonaro saiu incomodado do evento, porque na conversa que tiveram semana passada ou retrasada, ficou acertado que ele compareceria, mas que o discurso seria equilibrado. E ele interpretou a manifestação de Alexandre de Moraes como uma manifestação ofensiva a ele. Algumas Portanto, vamos aguardar, porque vem chumbo grosso por aí. Lula, Dilma e Alexandre de Moraes. Aí foi depois da solenidade. Mas essa não é a melhor imagem, não. A melhor eu trago amanhã. Foi quando Lula, conversando, depois dessa imagem, ele foi e voltou e fez um carinho no rosto de Alexandre de Moraes, que foi subalterno, subordinado do seu vice, Geraldo Alckmin, quando governador de São Paulo, ele foi secretário de Segurança. Faço sempre questão de lembrar e registrar aqui, que todos tenham isso muito claro na mente. Agora a presença do governador catarinense na cerimônia. Carlos Moisés marcou presença aqui de costas. Dos 27 governadores, 22 compareceram. E quem também lá esteve, como último telão, Fernando, foi o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leopoldo Augusto Brigman, à esquerda, e à direita o seu diretor-geral. É porque, nesse momento, ocorre em Brasília uma reunião do novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, com todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais e seus respectivos diretores gerais. E amanhã, possivelmente, o nosso presidente vai ter um encontro, em particular com Alexandre de Moraes, para apresentar uma ferramenta, um aplicativo desenvolvido aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que permite, com QR Code, o acompanhamento do Ministério Público, da imprensa, de qualquer cidadão no processo de apuração, independentemente dos números enviados a Brasília pelo TSE, ou para o TSE, pelos tribunais regionais. O cidadão, com esse aplicativo, consegue acompanhar, o que também dá transparência à apuração, naquelas dúvidas de fraude e tudo mais. Mais uma vez,
a Justiça Eleitoral catarinense, dando mostras da sua excelência, meu caro Fernando. 26 começa a propaganda eleitoral, dia 26, sexta-feira, e aí o Prisco vai estar com a gente aqui na coluna de política do meio-dia um pouquinho mais cedo, 15:01. Então você que está acostumado todos os dias a acompanhar o Prisco, 1h, a partir do dia 26, com a propaganda eleitoral um pouquinho mais cedo, 15:01. Você almoça e aí depois descansa assistindo o Prisco. Obrigado. Até amanhã. Intervalo. Muito bem, por hoje era isso. Muito obrigado pela sua audiência, por receber toda a equipe do SBT na sua casa para as notícias de Santa Catarina. A gente volta amanhã, 11h30. Até lá, então. Marister, lembre sempre, você só é feliz porque quer, Marister. Então, cuide-se, curta e até amanhã. Até amanhã, Fernando. A gente segue agora com A Tarde é Nossa. Vamos lá.